Você tá cansado de gastar horas nos estudos e mesmo assim não conseguir aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer um estudo mais efetivo, gastando menos tempo e conseguindo aprender muito mais. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de neurociência aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas e não me conhece, falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve aqui que tem muito conteúdo novo para te ajudar, tem muito conteúdo que vai te agregar em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente faz um estudo mais efetivo, um estudo sem gastar tanto tempo e, consequentemente, conseguindo aprender muito mais? O primeiro erro é que vocês têm muito a cabeça e a visão, principalmente do vestibular e dos estudantes de vestibular, que vocês precisam gastar horas e horas estudando. Isso não é uma coisa que precisa ser necessária. Algumas vezes, dependendo da grade, é claro que você vai precisar ter uma carga horária maior, mas não significa que para que você consiga aprender, você precisa estudar determinadas horas. Ah, você só consegue aprender se você estudar 7 horas por dia. Porque muitas vezes os estudantes estudam 6, 7 horas por dia e mesmo assim não conseguem aprender. Então a metodologia é a que vai interferir, não é a quantidade de tempo que você gasta, não é a quantidade de horas que vocês gastam estudando que determina se você aprende ou não. Os estudantes têm muito costume de ter aquela sensação de aprendizado, então eu só ter aquela sensação que eu aprendi para mim já é suficiente. E muitas vezes isso não é efetivo, porque a sensação que você tem pode acabar te enganando e você acabou que não aprendeu nada. Estudou ali 7 horas e mesmo assim não conseguiu aprender de forma efetiva. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que um estudo precisa ser de forma efetiva, ele só vai ser quando ele tiver uma forma otimizada e uma estratégia correta. E o primeiro ponto que eu sempre gosto de trazer é como você extrai as informações. A maioria perde tempo assistindo videoaulas, fazendo questões, isso acaba não sendo tão efetivo. O que tem que ser o objetivo central? Você extrair o conteúdo. Não adianta você querer fazer questões, não adianta você querer resolver perguntas para praticar o teu conhecimento, sendo que se você não consolidou muito bem aquela informação da matéria. Então não adianta você resolver questão se você não sabe a matéria base. Como que você vai responder questões e querer acertar, sendo que se você não sabe o conteúdo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa voltar no princípio básico, que é estudar a matéria nos livros. Então, estudar o conteúdo na base. Eu sempre vou falar, você só aprende o conteúdo na base, que é no livro, onde você vai conseguir aprender o que é aquele conteúdo, como ele funciona, tirar as dúvidas principais para daí sim você resolver umas questões para praticar aquele conhecimento. Então, isso sempre tem que vir primeiro. Dito isso, como que a gente faz para extrair aqueles conteúdos? Como que a gente faz para pegar essa leitura do livro e conseguir extrair as informações da forma correta? A maioria que fica lendo, relendo, lendo e relendo, isso acaba não sendo uma forma efetiva, porque só ler e reler é a mesma coisa que você só ficar passando nas linhas ali e nas palavras. Isso não faz com que você aprenda. O que você precisa fazer é a leitura que eu chamo de leitura de extração. É ler extraindo informações, não só ler por ler, ler tirando o conteúdo daquilo. E a melhor forma de você fazer isso é antes de você começar a ler, é você anotar as principais dúvidas que você tem sobre o tema. Por exemplo, se for um conteúdo sobre célula, o que eu posso colocar? Tá, o que é uma célula? Qual que é a definição dela? Quais são os tipos dessa célula? O que diferencia uma célula eucarionte de uma célula procarionte? É, quais são as especificações gerais de uma célula? Como funciona isso? Tá vendo que são perguntas básicas que eu tenho? E aí, quando eu for fazer a leitura, eu já vou buscar na leitura tentar sanar essas dúvidas, tentar responder essas perguntas que eu tenho. E aí faz com que eu já leia com mais atenção, porque eu estou buscando já uma extração de uma informação. Eu já tô lendo buscando a resposta. Isso faz com que você leia com mais atenção, isso faz com que você leia já tentando tirar todas as dúvidas que você tem. Então, eu encontrei a resposta daquilo, vou anotando. Vou anotando. Tá vendo que eu tô fazendo uma leitura que eu chamo de leitura de extração? Eu tô pegando um conteúdo que eu tenho aqui e eu tô extraindo exatamente as informações necessárias. E isso é um erro que as pessoas cometem, porque leitura de extração não é você pegar e decorar cada linha que tem do texto. Não é isso. Leitura de extração é você tirar o que é importante e o que é relevante de um conteúdo. Nem tudo vai ser relevante, nem tudo vai ser importante. Então você só precisa tirar aquilo que é importante para você naquele momento. Então eu preciso sanar essas dúvidas. É essas dúvidas que eu vou buscar responder nessa leitura. É essas dúvidas que eu tenho que tirar de extração. Então esse é o primeiro ponto que você tem que fazer quando você vai fazer um estudo mais efetivo. O segundo ponto que toma muito tempo dos estudantes é o resumo. A maioria que não sabe fazer resumo, não sabe qual é a metodologia correta de se fazer um resumo, a maioria acha que para fazer um resumo leva horas e horas. A maioria
leva menos tempo estudando e mais tempo fazendo resumo. Isso é um erro muito grande, porque o estudo mesmo acontece ali na base. E se você gasta mais tempo resumindo do que estudando, tem alguma coisa errada. A metodologia que você está usando para fazer resumo não está sendo efetiva. O resumo ele tem que ser feito em 10, 15 minutos, não passado disso. Por quê? O que acontece? O princípio do resumo é que ele seja um complemento do teu estudo, ou seja, que ele seja teu apoio caso você precise. Então, eu estou estudando ali, me esqueci de alguma coisa. O resumo é para te apoiar nesse ponto. E aí o que a maioria erra é o quê? Não estudo o conteúdo direito ali e aí coloca no resumo todas as informações, copia e cola o que está escrito no livro, porque não dominou muito bem o conteúdo e daí você tem que ficar relendo e relendo o resumo. E por isso que vocês gastam horas fazendo resumo, gastam horas ficando relendo e relendo e mesmo assim não consegue absorver. Porque o resumo não tem a função de você aprender. Aprender, você aprende ali na base onde a gente fez a leitura de extração. No resumo, você vai colocar somente os tópicos e pontos importantes. Sabe o slide do professor? Que ele coloca lá só o tema e os tópicos? É exatamente isso que você tem que fazer. Eu sempre falo, o resumo é o slide do professor. O resumo que você faz é a mesma coisa que o slide do professor. Você vai colocar o tópico, por exemplo, célula. Aí você vai colocar um tópico com definição, o que é, quais são os tipos. Só isso, para que você olhe e relembre, porque o conteúdo já tem que estar na tua cabeça. Quando você faz um resumo, a matéria já tem que estar consolidada na tua mente. Ela já tem que estar guardada. Isso faz com que você consiga aprender muito mais. Então, se você gastar menos tempo com o resumo, você tem mais tempo para estudar. E aí, esse é o ponto-chave. Você não gastar tempo com resumo, porque o resumo é só para complementar. É melhor você gastar mais tempo estudando aquele conteúdo até entender do que você gastar tempo fazendo o resumo. O resumo ele tem que ser só um detalhe daquele teu estudo. E aí vem o último ponto que a maioria aqui sabe, conhece, mas não sabe usar da forma correta, que é o estudo ativo. Todo estudo precisa, além da forma passiva, ele precisa da parte ativa. A forma passiva é quando a gente está aprendendo a matéria ali, quando a gente está aprendendo o conteúdo no livro. Agora, quando a gente está falando sobre forma ativa, a gente está falando sobre praticar. Aí sim a prática é importante. E aí sim, talvez as questões vão ser importantes. Mas eu sempre falo que as questões são mais importantes para vestibulando, concurseiro e que é universitário lá que tá para fazer provas que exijam muitas questões. Aí sim eu acho que as questões são importantes. Agora, se você tá ali na faculdade, no ensino médio, na escola mesmo, eu acho que não tem a necessidade de você ficar resolvendo questões. Até porque muitas vezes não tem um repertório de questões para você responder. Aí você mesmo vai ter que elaborar. Aí não faz sentido, porque se você elaborar as questões, você vai acabar que você mesmo sabe a pergunta e você mesmo sabe a resposta. Não faz sentido. Então, o que eu sempre falo para estudantes, por exemplo, da universidade e estudantes do ensino médio e ali da escola em si, o que eles precisam fazer? A melhor forma de conseguir praticar isso é tentar dar uma aula. É pegar essa matéria que você acabou de estudar, esse resumo que você tem, e você tentar dar uma aula. Você pegar como se você fosse professora da matéria. A partir de agora, você é professora da matéria de célula ali, da matéria de ciências, de bioquímica, seja lá como você usa. Aí você tem que tentar se colocar como se você fosse a professora e você tivesse que explicar para a sala toda de uma forma clara e de uma forma organizada, onde todo mundo conseguisse entender. E aí que você sim pratica aquilo que você aprendeu. Eu sempre falo que quando a gente está falando lá sobre o método Feynman, que o método Feynman sempre fala sobre praticar aquilo que você estuda, quando você faz isso, você está pondo em prática o teu conhecimento. E é aí que você tira a prova real se você sabe ou não o conteúdo. Porque quando você fala sobre as coisas, você vai conseguir ver se você tem domínio sobre aquilo ou não. Porque uma pessoa que não tem domínio, muitas vezes ela gagueja. Pode ser que seja por nervosismo? Pode, mas a maioria das vezes é por conta dela não dominar o conteúdo ou ela não consegue explicar direito. Isso faz porque ela não domina aquilo bem, ela não sabe a ordem de falar aquilo, ela não sabe a prática daquele conhecimento. Isso faz com que ela não consiga explorar e não consegue falar sobre aquele conteúdo. Então, por isso que quando você pratica explicando, você consegue perceber o que tá bem fixo na tua cabeça, o que não, o que precisa revisar, o que precisa reforçar. É dessa forma que você faz um estudo mais enxuto, mas mesmo assim um estudo que você consegue aprender muito mais em menos tempo. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender isso aí de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Eu sugiro você se inscrever se você ainda não é inscrito, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @igorpsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas de vocês e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Lá no link da bio tem todas as descrições do que você precisa fazer para participar da minha mentoria, que é onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta e de forma efetiva. Então lá eu ensino você a estudar menos e aprender mais, ou seja, consegue aprender qualquer conteúdo sem precisar
de estresse sem gastar horas estudando. É dessa forma que você consegue aprender. Então entra lá e se inscreve, que eu sempre vou chamando pessoas para a lista e para mentoria nova. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!